Boa noite, meus amigos. Estamos nós novamente reunidos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Temos aí o nosso companheiro Alberto, Ana Brito, Denise, Deina, Iraci. Vamos lá para os nossos estudos. Hoje, dia 11 de junho de 2021, às 19h45, nós estamos retornando para o nosso último estudo da noite de hoje, dessa sexta-feira, não é? Dia 11 de junho de 2021. E nesse horário é o horário do estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Essa obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, né? Nosso Lar. E nós estamos estudando o capítulo 13, que tem por título No Gabinete do Ministro. Eu vou fazer a leitura do item, do parágrafo anterior, só para que a gente possa se localizar onde nós estamos. Eu vou pegar um pedacinho do parágrafo anterior, que diz assim: iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Vocês lembram que o Lísias pediu que ele fosse procurar o Clarencio, já que ele estava tão ansioso por aprender um pouco mais. Lísias falou: vai lá falar com o Clarencio, ele gosta muito de você, ele vai te atender, vai te ajudar. E o André foi, né? Então ele diz aqui: qual não foi, porém, minha surpresa? No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa? Quando vi que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias, quer dizer, em similaridade. Quer dizer, queriam a mesma coisa que ele. Queriam a mesma coisa que ele, André, desejava. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Então ele chamava de 2 em 2 para dar o atendimento. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres, quer dizer, as avaliações, as opiniões, os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, nós vamos ver aqui, né, qual seria, então, essa finalidade desse processo de audiência 2 a 2. Eu vou aqui partilhar o ecrã para a gente entender um pouco por que o Clarencio, o ministro Clarencio, estava atendendo as pessoas de 2 em 2, não é? Em vez de fazer o atendimento individual. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, curso do livro Nosso Lar, capítulo 13, segunda parte, né? Então, vamos lá. A moral elevada, ela é a grande conselheira para
todos os corações aflitos. E ninguém pode duvidar que Clarencio era um espírito de grande moral elevada. Engana-se quem julga suas dificuldades maiores e diferenciada de seus semelhantes. Então, repare uma coisa. Ele está querendo dizer aqui que os nossos problemas, muitas das vezes, são muito semelhantes aos problemas das outras pessoas. Né? As nossas dificuldades, muitas vezes a gente diz assim, os meus problemas, só eu os tenho, só eu compreendo, só eu sei o que eu estou passando. Mas engana-se quem julga suas dificuldades maiores e diferenciadas das de seus semelhantes. Afinal, os sofrimentos se originam das mesmas imperfeições humanas, todas elas derivadas do egoísmo. Então, a origem das nossas dificuldades é o nosso egoísmo. Então, quando você começa a analisar isso, você percebe o quê? Que os problemas se repetem. A gente vê muito isso quando a gente está na mesa mediúnica fazendo a doutrinação. Chega o companheiro, meu problema é esse. Daqui a pouco ele vem embora, vem o outro. A mesma questão, só muda o nome, só muda o lugar onde a coisa aconteceu, mas quando a gente vai a fundo do problema, você descobre o quê? É tudo a mesma coisa, derivado do orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Vamos dar uma olhadinha aí na questão 913 e 917 de O Livro dos Espíritos. 913, parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. Questão 913, o egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. O grande problema da sociedade é o egoísmo. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar, quer dizer, deve retirar, arrancar do seu coração, o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Ele congela todas as outras, paralisa todas as outras. É o grande adversário a ser vencido. E na questão 917, Kardec pergunta, já que nós identificamos que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, Kardec pergunta, então qual é o meio de destruir-se o egoísmo? E os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem é ainda muito próximo de sua origem, né, da sua evolução, do seu tempo primitivo, né, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, ele está querendo dizer o que para a gente?
que os problemas da humanidade são sempre os mesmos. Então, ele pode sim atender de 2 em 2 e deixar aquela lição, porque, como as pessoas basicamente têm o mesmo problema que o egoísmo, a mensagem que ele vai passar vai servir tranquilamente para consolar e esclarecer os dois que estão ali. Mesmo que cada um ache que o seu problema é pior ou diferente do problema do outro. Porque na base o problema é o mesmo, egoísmo. Então, quando ele passar a mensagem dele, para que vai servir para os dois. Mesmo que um diga assim: ah, eu estou sofrendo porque me roubaram. O outro diga: ah, eu estou sofrendo porque mataram alguém que eu amo. Mas na base disso é o egoísmo. Então, a mensagem que ele der vai servir para os dois. Vamos voltar ao nosso livro aqui, o livro Nosso Lar. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Agora é a vez do André Luiz, né? Penetrei no gabinete em companhia, né? Em companhia de uma senhora idosa, que era de 2 em 2, foi ele e a senhora idosa, que seria ouvido em primeiro lugar, por ordem de precedência, de prioridade. Então, entrou ele e a senhora, mas a senhora ia falar primeiro. A situação dela era mais difícil, mais complexa. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer, para falar. Nobre Clarencio, começou a companheira, desconhecida, venho pedir seus bons ofícios, quer dizer, a sua ajuda, a favor de meus 2 filhos. Ela não foi pedir para ela foi pedir para os filhos. Ah, já não tolero tantas saudades. E estou informada de que ambos, os 2 filhos, vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então, os 2 filhos dela estão encarnados. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. Então, ela reconhece que tudo que o Pai faz, que Deus faz, está certo, tá? No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Quer dizer, não consigo deixar de sofrer. Apesar de saber que Deus provê, que Deus está certo, que tudo que Deus faz é perfeito, e que meus filhos estão passando aquilo que eles precisam passar, mesmo assim, eu estou aflita, porque eu sou mãe, eles são meus filhos. Gente, isso é uma coisa natural, né? Ela é mãe, ela sabe que está tudo certo, mas mesmo assim, ela não quer ver os filhos dela sofrendo. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Analisando, né? A aflição pelos sofrimentos de nossos entes queridos na vida espiritual ou na vida terrena decorre da falta de entendimento sobre a essência divina. Ela diz aqui, né? Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Então, na verdade, ela não entende verdadeiramente a essência divina. Se concebemos um Deus de amor, quer dizer, se nós acreditamos que Deus é de amor, bondade e justiça infinita, não nos cabe duvidar de seus desígnios, seja na aplicação de sua justiça ou na misericórdia de seu amparo amoroso por todos os filhos. Esse é o grande problema. A gente diz, eu sei que o Pai é Pai de justiça, que o Pai é Pai de amor, eu sei que... A gente fala tudo isso. Mas, na realidade,
a gente, né, não tem esse entendimento, tá? Verdadeiro. A gente não consegue ter. A gente tem uma fé muito vacilante. Tanto que Jesus falou o quê? Ah, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, passa daqui para ali. Mas nós não temos. É diferente de Joana de Ângeles, de Joana de Cusa, lembra? Quando ela foi presa na fogueira, lá Nero, né, mandou prender os cristãos, porque os acusavam os cristãos de terem tacado fogo em Roma, e ela foi presa, e um soldado, do momento que ela ia ser morta, a reconheceu, e viu que ela era esposa de um alto político, empregado lá do Império, que já tinha morrido o marido dela, o nome dele era Cusa. Ele tinha sido um administrador de grande fama, né? O soldado reconheceu, disse assim, mas a senhora é esposa do grande administrador, não sei o que, Cusa. O que a senhora está fazendo aqui? Faz o seguinte, eu vou salvar. E o seu filho aí do seu lado, porque o filho dela estava dizendo, mãe, pelo amor de Deus, eu vai morrer. Ele disse, o seu filho, vamos fazer uma coisa? A senhora vai negar para mim agora que não é seguidora desse carpinteiro. Diga para mim, eu não sou seguidora desse carpinteiro. Abjura que eu tiro a senhora e o seu filho agora, sem que ninguém perceba, e a senhora volta para casa. Eu salvo a sua vida do seu filho. O filho dela, quando ouviu aquilo, começou a gritar, mãe, pelo amor de Deus, abjura, nega, mãe, salva a minha vida é da senhora. Ela olhou para ele e disse, não, meu filho. Aí o soldado, ainda para tentar convencê-la, porque ele tinha muito respeito por ela, mandou que espancassem o filho dela com chicote. Porque ele falou, se ele começar a apanhar aqui e o sangue começar a correr do corpo dele, ela vai tremer na base. Afinal, ela é mãe. Ela vai tremer na base e vai dizer, não, eu vou abjurar porque eu não posso ver meu filho sofrer. Mas ela não abjurou, ela não negou. E o filho dela começou a gritar, mãe, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo, eles estão me espancando, eu não quero morrer, eu não quero sofrer mais, mãe, pelo amor de Deus. E ela virou-se para o filho e disse o quê? Cale a sua boca, fique em silêncio. É melhor perder a vida, quer dizer, morrer aqui agora, perder esse corpo de carne, do que e ganhar a vida eterna. Entendeu? É melhor morrer nesse momento pelo Cristo, mas ganhar a vida eterna. E aí o soldado viu que ela não ia ceder e acendeu a fogueira e ela e o filho morreram queimados. Isso é fé. Isso é acreditar. Ela concebia, aceitava um Deus de amor, bondade e justiça. E nunca duvidou dos desígnios da vontade do Senhor. Nunca duvidou. Tanto que, mesmo o filho dela implorando pela vida, ela disse, não, aqui nós vamos perder só o corpo de carne, mas vamos ganhar a vida eterna. Essa mãe, que foi conversar com Clarencio, ela não tinha essa fé. Por isso ela sofria. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, agora, gente, essa posição, esse modo de ver da Joana de Ângeles, para nós, em que nos encontramos ainda, né, bem abaixo da nossa irmã Joana, é difícil para nós ainda. Porque nós ainda não temos as conquistas de Joana. Mas estamos aqui fazendo esforço para um dia podermos pensar como Joana. E não só pensar, sentir e agir como Joana. É uma conquista que a gente vai fazendo.
Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, nós não vamos ler todo o item. O título é Justiça das Aflições. Vamos descendo um pouquinho. Vamos procurar a frase que começa assim: a fé no futuro. Vai lá para o meio do texto. Para o meio do texto, Justiça das Aflições, que está no item 3. E desce uma ou duas linhas abaixo do meio do texto. Você vai achar. A fé no futuro. Eu acho que todos já acharam, né? Achou o item 3, vai para o meio do texto. Uma ou duas linhas abaixo do meio do texto você vai encontrar. A fé no futuro pode consolar, infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Se nós acreditamos em Deus verdadeiramente, nós não podemos negar que ele não é perfeito, né? Que ele não é infinitamente perfeito. Ele é. Se eu acredito verdadeiramente em Deus, eu tenho que entender que ele é infinitamente perfeito. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se lhe faltasse uma dessas virtudes, ele não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, quer dizer, as dificuldades da vida, derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, compreender essa causa, lhes revela completamente. Não tem mais parábolas nem historinhas. É ali, ó, ao vivo e a cores. Lhes revela completamente a aludida causa. Mostra qual é a causa. Por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, hoje, Jesus, né, por meio de seus ensinos, tá, julgando-nos suficientemente maduros para saber a verdade, para compreendê-las, não nos fala mais dessa verdade, dessa causa, por parábolas, mas nos fala completamente por meio da doutrina dos Espíritos, pela palavra dos Espíritos. Então, hoje, Jesus diz assim, ó, é isso aqui. E ele nos fala através da revelação dos Espíritos. Então, não tem mais fantasia, não tem mais o que esconder. A verdade está ali. A gente não pode mais alegar ignorância. O livro do Evangelho, né? A doutrina foi revelada em 1857. Se em 1857 ele diz que nós já estamos maduros o suficiente para ouvir a verdade sem fantasia, imagine agora em 2021. Né? Mais maduros e preparados nós estamos. Vamos seguir agora aqui no nosso livro de André Luiz. Ele diz aqui, deixa eu ver onde parei. E a pobre criatura, que foi a mãe, né? Se desfez ali mesmo em copioso pranto, lágrimas, choro, né? O ministro Clarencio, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, né? De solidariedade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos,
que me cabe fazer, irmã? Se você reconhece que Deus não erra, que tudo está certo, que o Pai colocou é o melhor, o que me cabe fazer? Então, a gente pode fazer aqui, né, duas perguntas, né? Como se pode considerar os desígnios do Pai justos e amorosos quando uma mãe na vida espiritual se aflige pelos sofrimentos dos filhos aqui na Terra? Foi o que ele falou aqui. Se concedemos um Deus de amor, bondade e justiça, não podemos duvidar dos seus desígnios, seja na aplicação de sua justiça ou na misericórdia de seu amparo amoroso por todos os filhos. E aí nós perguntaríamos também, qual a finalidade da ligação emocional entre os espíritos durante a passagem na Terra? Porque aqui ele diz, não é? Ele diz, mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Né? E também ele falou que ele dirigiu para ela um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal. Então, vamos ver isso aqui, para a gente refletir mais um pouquinho. As afinidades e as relações familiares, afetivas, durante a reencarnação, reforçam os princípios da fraternidade. No entanto, o entendimento espiritual da existência vai estreitando os laços de amor com maior liberdade, mais compreensão das experiências terrenas e consequente desapego à materialidade das relações. Porque a gente perguntou qual a finalidade da ligação emocional entre os espíritos durante a passagem da Terra. Qual a finalidade dessa ligação emocional entre nós encarnados? Essa ligação emocional, ela reforça os princípios da fraternidade. Esse é o grande objetivo, né? A finalidade dessa ligação emocional entre nós que estamos aqui encarnados na Terra é reforçar os princípios da fraternidade. Agora, o entendimento espiritual dessa nossa existência, ela vai com o tempo estreitando esses laços de amor, com maior liberdade, mais compreensão das experiências terrenas e consequente desapego à materialidade das relações, que é aquela coisa, meu filho, né? Essa é a materialidade das relações. Vamos abrir aqui o nosso evangelho no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 26. Capítulo 4, item 26. Lá quase no final do item 26, tá? Quase no final. Diz assim, Deus, quase assim, de baixo para cima, a oitava linha, mais ou menos, deve ser isso aí. Diz assim, ó, Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Tá lá, quase no final. Deve faltar umas 7, 8 linhas para terminar o texto do item 26. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, no mesmo planeta, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo, oportunidade de reparar os seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, o Senhor permite que todos nós possamos reencarnar
reencontrando os nossos entes queridos, até os desafetos, para que juntos possamos ir reparando os danos, os males que nós fizemos, os equívocos que praticamos, e um auxiliando o outro, né? Então, lá no passado, nós nos relacionamos, estabelecemos ligações afetivas. Hoje estamos aqui, reunidos novamente, buscando juntos corrigir muita coisa que nós deixamos destruído por meio do caminho, né? E aí a gente vai consolidando esses laços de família, esses princípios de fraternidade, de solidariedade, de igualdade. Quando desencarnamos, muitas vezes, retornamos ao plano espiritual, todos juntos novamente, não é? Todos juntos novamente. E aí lá, né, fazemos novas proposições, conversamos, reencontramos amigos, até pedimos para reencarnar todo mundo junto novamente, para a gente continuar esse trabalho de crescimento. Isso é graças à misericórdia divina. E aí a gente perguntaria, é justo sofrer, né? É justo sofrer pelas dores, problemas e dificuldades que passam nossos entes queridos? Olha o que a mãe falou. Eu reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo fugir, subtrair-me ao peso da angústia, né? E começou a chorar. Começou a chorar. A gente entende o choro dela. São os filhos dela que estão sofrendo. E aí o Clarence falou para ela, minha irmã, se você reconhece que o Pai é justo, é bom, infinitamente misericordioso, que me cabe fazer para aliviar a sua dor, já que você reconhece que tudo está certo? Ele fez essa pergunta para ela. Analisando, né? Vamos analisar. André Luiz define bem o tipo de emoção que devemos nutrir diante do sofrimento do nosso próximo e de todos os entes queridos, ao relatar. Ele deixou bem definido ali, quando ele disse, né, bem claro, quando ele falou aqui, né, no parágrafo anterior. Ele disse assim, o ministro dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora, quer dizer, o Clarence dirigiu para ela um olhar de fraternidade, embora ele, Clarencio, conservasse intacta a energia pessoal. Né? Ele olhou para ela com fraternidade, mas manteve intacta a energia pessoal. E André Luiz vai definir bem o tipo de emoção que nós devemos nutrir quando um ente querido nosso estiver sofrendo. Ele vai relatar aqui como nós devemos agir, da mesma forma que o Clarencio agiu. Vamos lá. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, é esse o sentido da compaixão, da piedade. Ser fraternal, sem desarmonizar-se. É isso que ele quis dizer aqui. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Então, ele repetiu essa frase. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal. Como é essa história de conservar intacta a energia pessoal? É esse o sentido da compaixão, da piedade. Ser fraternal sem desarmonizar-se. Você vê o companheiro sofrendo. Você sente por ele compaixão, piedade.
No momento que você sente a compaixão e a piedade, você está sendo fraternal. Mas você não pode desarmonizar-se por causa do sofrimento dele. Foi o que Clarence fez. Olhou para ela com fraternidade, embora conservando intacta a sua energia pessoal. Ele não se desarmonizou, apesar de ser fraterno com ela. É assim que nós devemos agir. Um ente querido nosso está sofrendo? Sejamos compassivos com ele, sejamos piedosos com ele, busquemos ajudar, busquemos ser fraternais, mas não podemos nos desarmonizar. Botar a mão na cabeça, puxar os cabelos e ficar gritando: ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha filha, meu filho, minha mãe, meu marido está sofrendo. Dois desarmonizados vão para o abismo. Não pode. Você não pode. Você tem que se manter ali íntegro. Esse é o sentido da compaixão e da piedade. Como é que você vai conseguir ajudar se você se desequilibrar? Como ele. O outro está desequilibrado. E aí você, conduído pela dor dele, vai se desequilibrar também? Como ajudar? Não vai poder ajudar. Não tem como ajudar. Afinal, compreendendo as razões educativas dos sofrimentos, não é? Nós temos, tanto que ele disse para ela aqui: mas, minha irmã, se você reconhece os desígnios do Pai e que eles são justos e santos, o que me cabe fazer? Se nós compreendemos as razões educativas dos sofrimentos, que o sofrimento é um processo educativo, não nos cabe abá-los, mas sim auxílio efetivo de amparo, assistência, compreensão, incentivo, indulgência e mais algumas coisas. É assim que nós podemos ajudar. Não adianta puxar os cabelos e ficar gritando. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. É preciso manter o equilíbrio, se você quer verdadeiramente ajudar. Então, e ainda mais se a gente compreende o porquê daquele sofrimento. Porque o Senhor, como nós estudamos aqui, não faz as coisas assim aleatoriamente. Ah, não, vou escolher você hoje para sofrer. Não, tudo está certo. Então, nos abalarmos por quê? Dói, sim, mas a gente tem que entender que tudo, Deus não erra. E aí sim nós vamos dar o auxílio efetivo de amparo, assistência, compreensão, incentivo e indulgência. Sem, como disse aqui o irmão, quer dizer, mantendo intacta a nossa energia pessoal, quer dizer, sem desarmonizar-se. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17, que diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Capítulo 13, item 17. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Né? É a irmã da caridade. E a caridade é o amor em ação, que nos conduz a Deus. Né? Então, a piedade é a irmã da caridade, que é o amor em ação. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo.
esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio, que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, quer dizer, é o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis dos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Então a gente vê aqui, meus irmãos, nessa página belíssima do amigo espiritual Miguel, o que ele nos traz sobre essa piedade. Como podemos ajudar? Mas, lembrando sempre, como nos disse André aqui, buscar ajudar, mas conservando intacta a nossa energia pessoal. O nosso ente querido está sofrendo? Filho, irmão, pai, mãe, amigo? Está sofrendo. Nós temos fé em Deus? Sim. Então nós sabemos que o sofrimento dele tem uma razão de ser. Então não há por que a gente se desequilibrar. Porque é o que muitas vezes a pessoa faz, não é? Alguém está sofrendo e você se desespera com o sofrimento do outro. E aí, se desesperando, como é que você vai poder ajudar? Você entrou no desequilíbrio. Alguém
tem que ficar equilibrado, senão você não vai conseguir nem pensar para buscar a solução. Dois desequilibrados. O que vai acontecer? Vai os dois para o abismo. É o que ele está falando. Então Clarice falou para ela, minha irmã, se você tem certeza que Deus é bom e que tudo está certo, o que eu posso fazer? Ora por ele. Tenha compaixão, piedade, ajude dentro do que você puder fazer, mas sem entrar em desespero. Então, aquele companheiro, ele precisa ouvir uma palavra amiga, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de consolo. Como? Como é que ele vai ficar se a pessoa que ele vai buscar ajuda se destrambelha e se desequilibra também? Vai ficar difícil, não vai? Principalmente quando se trata de ente querido, né? Parente, filho. Às vezes a gente fica, mas não podemos. Se a gente tem fé em Deus, eu sei que não é fácil. Não é fácil, afinal não somos Joana de Cusa ainda, não é? A gente treme na base, dói no coração. Ver um filho, um ente querido sofrendo, dói. Mas a gente tem que parar e pensar. Deus é Pai. Deus é Pai. É Pai de compaixão, é Pai de misericórdia. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Que a gente entre em prece, peça ajuda dos amigos espirituais, sempre lembrando que a vontade do Pai é que vai predominar, não é? Que a gente tenha isso. Que seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a minha. Porque às vezes aquele ente querido nosso precisa passar por aquela dificuldade para aprender e crescer. E o que muitas vezes acontece numa família, principalmente em relação aos filhos, quando os filhos estão passando às vezes uma dificuldade, e o pai e a mãe vêm e tenta o quê? Abafar aquilo. O filho às vezes cometeu um ato errado, em vez de levar o filho para assumir o erro cometido e reparar o seu erro, o que muitas vezes os pais fazem? Tentam esconder aquilo que o filho fez, né? Passar a mão na cabeça e aí, no futuro, aquele filho muitas vezes vai cair em erros maiores porque os pais, muitas vezes, é igual aquela historinha da criança que chega da escola com um carrinho do colega. Tem 5, 6, 7 anos. Mamãe, é o carrinho. A mãe, de que é esse carrinho? Ah, é do coleguinha. Ué, eu peguei e trouxe para mim. Aí a mãe, carrinho baratinho, não tem problema não. Ao invés de dizer, vamos lá na escola devolver. Quando ele tiver 20 anos, ele chega em casa com uma Mercedes-Benz. Meu filho, de quem é essa Mercedes? Ah, é de um coleguinha que eu peguei. Bom, não diz que o hábito do cachimbo faz a boca torta? Tem uma música do Chico Buarque que eu acho que chama Meu Filho. Meu Filho. É uma história dessa, uma música belíssima, né? Que desde criança ele tinha maus hábitos. E a mãe sempre arrumava uma desculpa para ele. Eu acho que é meu filho, meu bebê. A música é mais ou menos assim. A letra é perfeita. A letra é perfeita. Ele trazia, sempre chegava à tarde da noite, trazia presentes para a mãe. Moravam na favela, num barraquinho. Mas ele sempre trazia presentes para a mãe. Eu não estou lembrando agora bem, a letra da música está na minha cabeça, mas o nome, acho que é Meu Bebê, Meu Filho, o nome da música do Chico Buarque. Ele sempre trazia presentes para a mãe.
joias, entendeu? Sempre trazia. E ela sempre aceitava e dava desculpas. O nome da música é Pivete. Não, Eu não, acho que não é pivete, não. Não é pivete. meu menino, meu menino. Meu menino, meu menino, meu menino. No final, ele morre, ele é assassinado. Ele assassinado não. A polícia vem atrás dele. A polícia vem atrás dele e ele morre no confronto com a polícia e ele cai no mato e ela fica por cima de meu menino. A música é belíssima. A letra mostra isso. Em vez de lá da infância você cortar o mal pela raiz, você vai deixando aquilo acontecer. Meu guri. Meu guri, perfeito. Meu guri, obrigado, Vinícius. Meu guri. É isso mesmo, meu guri. Essa música é linda. Mostra isso. Então, quando um ente querido nosso está sofrendo, a gente tem que parar e pensar. É um processo educativo. A dor. Ele tem a necessidade de passar por essa dor para aprender, para crescer, para progredir. Não adianta desesperar, nem tomar para nós, que pai e mãe tem isso, né? De tomar para nós o problema dele. Não, eu vou tirar esse peso das suas costas. Não adianta passar a mão na cabeça, trazer para nós o problema dele. É deixar que ele passe por aquilo, mas com o nosso apoio fraternal, sem desespero, entendendo que tudo está certo e que a pessoa precisa aprender aquele ensinamento para que ela saia mais forte daquela experiência. Foi isso que o Clarencio fez, não é? Olhou para ela com fraternidade, sem deixar que suas energias se desarmonizassem. É assim que nós vamos aprendendo, entendendo que está tudo certo, Deus não erra, né? Então vamos dar o nosso apoio, mas sem nos desequilibrarmos. Afinal, o companheiro tem que fazer aquele aprendizado. É o momento dele. Nós podemos ajudar. Olha que falamos sobre a piedade. Não é? Essa ajuda é a piedade. Vamos ajudar, mas com equilíbrio, com bom senso. Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa? Deu para a gente entender essa aula, essa parte desse capítulo? Muito interessante. Deu sim. Agora, quando a criança passa por um processo assim, é carência. E a parte psicológica, né? Tem que ter ajuda mesmo. Tem que ter ajuda. Às vezes, Aninha, Aninha, não é nem tanto carência, são dificuldades do próprio espírito. Dificuldades que ele traz. Entendeu? Às vezes ele traz essas dificuldades. Ele de outras vidas. Às vezes, nas outras vidas, ele era uma pessoa muito que era egoísta, vaidoso, que queria ter aquelas coisas, né? Estava acostumado a essas facilidades, e agora ele quer. Eu tinha, o caso desse agora eu menino sei. foi isso. Mas tem os problemas na minha família que houve, foi carência, e foi trabalhada isso e sanou, acabou. Tem uns que são carências, tem outros. E acabou o negócio. Tem uns que são carências, tem outros que são os vícios que o espírito também. E também depois passar isso, né? Com o processo, a pessoa passa pelo processo educativo e assimila, ela se corrige. Sim. Por isso que é necessário deixar que a pessoa passe pelo processo educativo. E você vai dar o amparo, o esclarecimento, o apoio. Mas não pode tirar dela a oportunidade de aprender. Senão, a gente não pode passar a mão, né? Não pode passar a mão. Tem que resolver. Tem que deixar que a pessoa assuma as suas responsabilidades. E procurar ajudar. Sim, sim, sim.
Sim, ajudar. né? Então, é isso que ele traz. Ele fala para ela: tá tudo certo, minha irmã. Ele tem que passar por esse aprendizado. Como todos nós temos que passar por aprendizados. Todos nós temos coisas para aprender, e são muitas ainda, não é? E quantas dificuldades todos nós que estamos aqui passamos na nossa vida, não é? Quantas dores, tudo As fases também, né? faz parte A do gente, aprendizado. a Como é gente que a vai gente, passando por fases como é em que a gente que vai às aprender? vezes precisa de procurar recursos, de ajuda, de procurar resolver, né? Exato. Como é que nós vamos aprender alguma coisa se a gente não passa pela prova, Sim, não é? sim. Então a prova vai mostrar se a gente já está bem ou mal. E todos nós temos dificuldades, temos nossos vícios a corrigir, e às vezes alguns deles precisam ser corrigidos com remédios um pouco amargos. Isso mesmo. Com remédios um pouco. Às vezes a gente diz assim: ai, senhor, tá doendo. É, minha filha. Se doesse menos, você não aprendia. Garanto que você agora não vai errar de novo. Pelo menos nessa situação. Então, às vezes, o remédio precisa ser amargo. Mas está tudo certo. Né? O senhor não erra na dosagem nem na receita. Não. Ele não erra na receita nem na dosagem do remédio. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo dessa sexta-feira. Eu acho que foi muito proveitoso, não só o livro dos médios, esse preâmbulo das parábolas, que eu fiquei apaixonado por esse texto do Caibar Schutel, foi maravilhoso. E Rose, você usa cartas também, não é? É outro livro, né? Porque nós estamos amanhã, para o estudando, sábado, sim. Para o nós sábado é estamos um outro estudando livro. as epístolas de Paulo. As E agora epístolas é outro livro. as cartas de Paulo, que é As outro cartas livro. são as epístolas. As cartas são as epístolas. As Não, cartas. eu sei, mas você citou várias aí que eu não achei. Não, não. Eu cito alguns livros que eu vou colocando para contribuir com o estudo. Aí eu vou colocando lá. O livro de amanhã é esse daqui. É esse daqui. As Epístolas de Paulo. Não, eu tenho ele já. Esse é o de amanhã, tá? E o de hoje é esse do Caibar que você tem, que o teu é velhinho. Eu tenho também. Isso, esse é o de hoje. Mas às vezes eu encontro outros livros para enriquecer, como foi o caso desse que é de José Reis Chaves sobre a encarnação da Bíblia e na ciência. Então eu encontro esses livros para a gente acrescentar e enriquecer, entendeu? Como contribuição. Mas a base também eu fico muito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mas às vezes surge esse outro livro que vai ajudar a gente a esclarecer, aprender um pouco mais, como foi esse que eu fiz sobre a ressurreição, né? Os dois tipos de ressurreição, a temporária e aquela outra definitiva que a gente um dia vai obter, né? Mostrando que quem ressuscita é o espírito. Como Jesus, o corpo dele morreu e ele ressuscitou o seu espírito, o seu perispírito, e quando ele tinha que estar com os apóstolos, ele fazia o quê? Ele tornava o perispírito dele mais tangível, a ponto deles poderem tocar. Como ele falou para Tomé, toca aqui. Naquele momento ele materializou bem o perispírito dele para o Tomé tocar e ver que sentir uma mão, entendeu? Ele tornou o perispírito dele mais tangível, mais denso, para o Tomé poder, porque o Tomé era outro que só acreditava sentindo. Ele toca aqui, Tomé. Aí Tomé tocou. Senhor, deve ter sujado até o dedo de sangue. Meu Deus! Aí Jesus falou: felizes os que creram sem ver. Os que creram sem precisar tocar aqui, né? Então, ele ressuscitou, sim, em espírito. O corpo não. O corpo era matéria, acabou como o corpo de todos nós acaba.
Bom, então nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de encerramento. E amanhã, 16 horas, estaremos aqui para o nosso estudo das epístolas de Paulo. Pode fazer a prece, Alberto? Elevando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida, agradecidos, Senhor, pela oportunidade desse estudo, tão necessários para nós como aprendizes da vida, de conhecermos, através de vosso Filho Jesus, as suas leis, as leis de Deus, as leis que regem a vida do Espírito. Senhor, que possamos ser fiel às suas leis, utilizando o nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas sintonizado com as suas leis e com a sua vontade. Que vós, Senhor, nos fortaleça neste propósito. E que o Mestre Jesus nos ilumine e nos coloque no caminho para que possamos verdadeiramente vivenciar esses ensinamentos sublimes para colocarmos como espírito no caminho do crescimento espiritual. Agradecido a toda a espiritualidade amiga que auxiliam Jesus nesta obra de nos trazermos as instruções necessárias para que possamos seguir em frente na direção da verdade, na direção do discernimento e da compreensão. Agradecido essa espiritualidade que contribuiu para que possamos hoje sermos instruídos em toda a verdade. Portanto, agradecidos estamos. E ao término desta oração, estejamos sempre em comunhão com Deus e agradecidos, e que estejamos com o Pai, hoje, agora e sempre. Agradecemos ao irmão Alberto a sua prece, agradeço a presença de todos vocês aí conosco ao longo desses estudos, que possamos a cada momento crescer, aprender mais, compreendendo melhor o Evangelho de Jesus. Ó, até amanhã, Boa noite. às 16 horas, tá bom? Nós estaremos aqui para continuarmos esses estudos que têm nos ajudado tanto, pelo menos para mim, tem me ajudado muito a melhorar, né? Deixa abençoe, A crescer. Eu acho que para vocês também. Com certeza. muito mesmo. Muito, muito bom. Tá, gente? Ó, um beijo no coração de todos. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Bom descanso. A minha amiga Regina, hein? Para Denise também. Um abraço do meu xará Beto. Tá, dou um abraço dele. Tchau, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Um abraço na Denise.